Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu mais uma vez com vocês, aqui na continuidade desse projeto maravilhoso que iniciamos com o propósito de transmitir conhecimento, verdades divinas, trazer aperfeiçoamento à Igreja do Senhor Jesus, e em especial contribuir para a sua vida, contribuir para a sua fé, contribuir também com o seu ministério. Tudo bem? Eu sou Joel Nascimento, sou pastor, teólogo, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando desse momento todo especial que nós estamos tendo ao longo desse período em que estaremos ministrando o seminário Escatologia da Esperança, aqui no canal Comunicando a Teologia. Que bom que você está aqui. Antes de mais nada, quero pedir você que se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, por favor, acione o sininho, comente embaixo. Daqui a pouco eu vou colocar uma hashtag muito importante para que você também esteja contribuindo conosco, tá bom? A respeito do assunto que vai ser instruído, ensinado nesse vídeo de hoje, tá ok? Também quero dizer a você que deseja participar aqui do nosso canal, não somente participar aqui como alguém que está nos visitando pela primeira vez, mas também deseja participar desse seminário e receber o certificado que vai ser dado pela área de extensão da Uninter. Você pode se inscrever aqui nesse e-mail logo abaixo aqui do vídeo. Você manda o seu nome completo, se inscrevendo até o dia 10 de dezembro, quando nós finalizaremos a última aula, e você vai poder ter acesso a por mais ainda 20 dias. E em 20 dias, em 30 dias, nós estaremos tirando os vídeos do ar que estarão sendo levados para um compêndio diferente, uma plataforma diferente, tá bom? Mas você pode contribuir conosco abaixo, deixando seu nome, colocando a sua participação, comentando, acionando o sininho para que você possa receber as notificações aí dos próximos vídeos, viu? Mais uma vez, você que deseja participar conosco, se inscreva aqui por esse e-mail. Você vai pegar o seu e-mail, envia para nós o seu nome completo e nós estaremos te inscrevendo nesse curso, tá bom? Em até 60 dias você vai receber aí o seu certificado. Isso é muito bom, tá bom? Isso é muito bom ter você conosco participando e eu tenho a plena certeza de que seremos mutuamente edificados. As pessoas que já estão inscritas, elas está sendo enviado por e-mail um link de um grupo no Telegram. Nesse grupo, além de diariamente ser enviado um material dentro do assunto escatologia, também estão sendo passadas algumas informações importantes, tá bom? Então, se você quiser se inscrever, participe, você vai receber o link desse e-mail posterior à sua inscrição e pode entrar lá dentro do Telegram e participar conosco no grupo exclusivo para os alunos do Seminário Escatologia da Esperança. Muito bem, nós iniciamos na última aula, falamos aqui sobre os assuntos já pré-estabelecidos dentro daquilo que nós estamos transmitindo a todos vocês, os assuntos introdutórios do Apocalipse. Falamos a respeito da importância de estudar o texto, a importância de ter uma perspectiva otimista em relação a esse livro que é o Apocalipse. Falamos também a respeito de algumas observações importantes que nós precisamos teologicamente verificar dentro do livro de Apocalipse, o seu propósito, o seu tema, e qual é a mensagem principal que este livro quer passar para nós. Falamos a respeito de como o Senhor Jesus Cristo se revela nos evangelhos, falamos como é importante observar, aprender com os apóstolos nas epístolas, mas também quando chegamos no Apocalipse,
nos é dada a oportunidade de poder olhar para o Senhor Jesus Cristo com uma esperança ainda maior, sabendo que Ele é o Senhor da história. Tá bom? Então isso é muito bom e eu quero convidar você a continuar conosco para que possamos então aprender mais, desenvolver mais tudo aquilo que nós precisamos a partir desse momento. Tá bom? Você pode posteriormente também, se tendo alguma dúvida, alguma indagação sobre o conteúdo ministrado nessa aula, lá dentro do grupo do Telegram, você pode fazer os seus questionamentos, você pode expor a sua dúvida, você pode trazer ali as suas principais preocupações ou questões que ainda ficaram um pouco obscuras e que precisam ser, vamos dizer assim, esclarecidas de uma forma que fique mais inteligível para você. Você que já se inscreveu pode fazê-lo por ali, tá bom? Eu tenho certeza que é um canal aberto que nós poderemos utilizar como uma ferramenta muito boa, positivamente, para o relacionamento aqui entre professor e aluno, ministrante e ministrado, tá ok? Então nós vamos lá nesse momento, a partir de agora, para a nossa aula. Eu vou fazer aqui a transição de tela. Já coloco aqui nesse momento a nossa continuidade, iniciamos ontem, Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. Você que pegou a primeira aula, excelente. Você que ainda não pegou, pode assistir, tá bom? Já está aí no nosso canal Comunicando a Teologia, à disposição de você, para que você possa assistir, aprender e também divulgar ainda mais a respeito desse conteúdo que é tão importante, tão necessário e que aponta para uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa do Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, aquele que tem o domínio de toda a história nas suas mãos e que por mais que passemos por momentos de crises ou situações extremas, nós sabemos que Deus não perdeu o controle da humanidade, tá bom? Deus continua sendo o Senhor da história, continua sendo o Senhor das nossas vidas e com certeza continuará sendo aquele que vive e reina desde sempre e para todo sempre. Precisamos continuar crendo, esperando, tá bom? E alimentando o nosso coração em fé cada vez que nós estudarmos esse assunto. É tão importante estudar o livro do Apocalipse. Algumas pessoas, pela grande quantidade de simbologias que existem dentro desse livro, algumas pessoas acabam não estudando. Outros teólogos preferem não se ater, outros já utilizam um outro extremo, que é para pegar todas essas simbologias e trazer terror, medo, pavor, e não é esse o propósito da escatologia. A própria palavra escaton, ela aponta, né, a base da palavra escatologia, do termo escatologia, nós falamos no vídeo anterior, que significa estudo das últimas coisas, ou tratado dos últimos tempos. Pode ser qualquer uma dessas expressões. Jürgen Moltmann, que nos anos 60 escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, ele falou bastante a respeito desse assunto. E ele disse que a escatologia não era apenas uma dentre várias doutrinas, e nem a doutrina, mas ela é a base para toda e qualquer perspectiva teológica. A escatologia está desde Gênesis até o Apocalipse. A escatologia se revela não apenas nos textos, mas ela aponta para uma pessoa, aquele que é o escaton, a personificação para quem aponta o domínio da história, seja no início ou no final, que é justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estudar mais isso para que o nosso coração se encha de esperança, que o nosso coração se encha de expectativa e nós possamos sempre lembrar que, mesmo a despeito das dificuldades que o mundo passa, e nesse momento pandêmico ainda mais, nós temos em quem confiar e em quem esperar, tá bom? Então vamos lá,
eu quero passar o primeiro slide de hoje, falando aqui a respeito das diferentes abordagens escatológicas cristãs. Essa primeira abordagem é a chamada, eu vou colocar aqui uma canetinha para que eu possa ir escrevendo, e aí você vai acompanhando aí nesse momento. É a chamada abordagem pré-tribulacional pré-milenista, que está dentro da perspectiva teológica chamada dispensacionalismo, seja o dispensacionalismo clássico ou o dispensacionalismo progressivo, tá bom? A linha dispensacionalista foi a primeira linha escatológica que foi sistematizada dentro da teologia. Muitas doutrinas foram sendo desenvolvidas a partir de determinados períodos, né? A gente às vezes pensa que a escatologia, embora que tenha apenas aí 140 anos de existência, a sua sistematização, por mais ou menos isso, algumas pessoas pensam que outras perspectivas vieram antes do dispensacionalismo e o dispensacionalismo está errado. Na verdade, o dispensacionalismo foi a primeira linha sistematizada da escatologia. O assunto já era tratado desde o primeiro século, mas ainda não tinha sido sistematizado como teologia e nem tratado como doutrina. Vai ser a partir do início ali do século XVIII, quando nós vamos receber essas porções organizadas justamente para combater a teologia liberal que também surgiu naquele período e que transformava todos os textos e todas as perspectivas teológicas em símbolos. Veio o dispensacionalismo para dizer nem tudo é símbolo. Existem questões que são reais e literais e que estarão acontecendo. E essa abordagem, ela trata justamente disso, um período, nessa abordagem dispensacionalista, ela trata do período em que a segunda vinda do Senhor Jesus para a sua igreja, a primeira foi quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, e a segunda vinda ela vai se dar em dois tempos. Uma volta espiritual, em que a igreja vai ser chamada, vai ser tocada a trombeta, e a igreja vai ser arrebatada e vai ser levada para estar com o Senhor durante um período ali no céu. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então a igreja vai ser levada e nesse início desse período, ali para o céu, vai iniciar-se na face da terra esse período chamado tribulação e grande tribulação. Opa, deu uma acelerada aqui no processo, deixa eu ver se dá para corrigir. Vamos passar de novo. Ele apaga, né? Deu certo. E vai acontecer esse período, chamado tribulação, a primeira parte, e grande tribulação, a segunda parte. No final dessa grande tribulação, vai vir o Senhor Jesus Cristo volta visivelmente, Apocalipse capítulo 19, para reinar sobre a face da terra, e essa segunda vinda, então, ela se torna espiritual na primeira parte, oculta, chamada de arrebatamento, e a segunda vinda visível, que é justamente para Israel e as nações gentias, é chamada de parúsia, que é a volta visível de Jesus, em que todo olho verá, tá bom? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Essa primeira parte nós chamamos de segunda vinda pré-tribulacional, ou seja, antes do início da tribulação, que ele vai voltar para a igreja, então essa aqui vai ser para a igreja, essa volta secreta, tá bom? E vai ter o segundo período, depois desses 7 anos no céu, ele vai voltar para Israel e também para as nações gentias. E nós chamamos esse período de período pré-milenista. Jesus volta e vai reinar durante 1000 anos na face da terra. Esse período de 1000 anos vem a expressão aí milênio, né? Aqui a canetinha não é muito boa, mas dá para você ter mais ou menos uma noção. E depois do milênio vai ter o juízo final e a eternidade ou eterno estado de paz. Nós estaremos falando mais à frente nos outros vídeos sobre isso. Existem outras perspectivas também, a também chamada pós-tribulacional pré-milenista. É importante dizer que dentro da mesma abordagem escatológica chamada dispensacionalismo, ou teologia chamada dispensacionalismo, nós podemos também encontrar
outras perspectivas sobre a volta de Jesus, que é a mesotribulacionista, que Jesus voltaria, por exemplo, no meio da tribulação, e outra também chamada pós-tribulacional, que é a segunda vinda se dará, nessa perspectiva geral, em uma só vez, em que todo olho verá, e vai ser justamente nesse período pós-tribulacional, a igreja passaria então pela grande tribulação e entraria com o Senhor no período do milênio. Então ele voltaria ali antes do milênio e a igreja reinaria com ele. Após o milênio, juízo final e eternidade. Existem ainda outras abordagens que eu quero falar aqui com vocês, que é a abordagem também chamada pós-milenista. Nessa abordagem pós-milenista, é uma abordagem que ela observa o Apocalipse como uma realidade pretérita, boa parte dele já cumprida, o milênio vai existir, esse período ele estará acontecendo, e a segunda vinda visível de Jesus, ela se dará no final do milênio, e ali vai ter o juízo final e a eternidade. E existe também a perspectiva amilenista, que é uma perspectiva mais simbólica. Essa perspectiva é uma perspectiva voltada mais ao Apocalipse que já se cumpriu, um Apocalipse histórico, um Apocalipse simbólico e com poucas porções que de fato são fatos que ainda acontecerão de forma futura. Então eles creem que o milênio já está acontecendo, que o Senhor reina com a igreja e que esse milênio ele vai finalizar-se na segunda vinda de Jesus, e nessa segunda vinda já vai acontecer o juízo final e ali a eternidade. Então são essas as perspectivas que existem, que nós vamos tratar aqui. A que nós estaremos abordando nesse estudo escatológico vai ser a pré-tribulacionista, ou pré-milenista, ou também chamada de dispensacionalismo progressivo, tá bom? A hashtag de hoje é essa, eu quero que você coloque aí nos comentários a partir de agora essa hashtag, tá bom? A hashtag é dispensacionalismo progressivo, tá bom? Você escreve aí embaixo, eu quero que você coloque, você que acabou de assistir a aula, você que está ouvindo nesse momento, você vai dar uma pausa no vídeo, vai lá dentro do grupo, no nosso grupo dentro do Telegram, e vai escrever dispensacionalismo progressivo. E se alguém perguntar o que é isso, você vai dizer, é o vídeo da segunda aula que eu acabei de assistir. Tá ok? Combinado? Você que está nos assistindo nesse momento, não assistiu ainda o primeiro vídeo, seria muito importante você assistir o primeiro, tá bom? E, na sequência, essa segunda aula. Então vamos falar sobre este tema importante, tá bom? Então vamos lá, ainda dentro do nosso tema, né? Nós estaremos fazendo aqui, como eu disse na primeira aula, estaremos fazendo também um estudo não aprofundado totalmente, porque 12 aulas seriam muito poucas, mas nós queremos aqui subtrair o máximo de lições possíveis ao longo dessas 12 aulas dentro do livro do Apocalipse. A própria palavra Apocalipse, ela vem do grego e ela tem 3 significados importantes. O primeiro deles é tirar o véu. Tirar o véu significa literalmente descobrir aquilo que está encoberto. Algumas pessoas dizem que o Apocalipse é muito difícil de entender. Outras pessoas chegam a falar que há revelações que foram dadas no Antigo Testamento e que o Senhor escondeu para um tempo propício e que ele ainda não revelou e que só vai revelar futuramente, ou alguém muito iluminado, alguém que recebe uma visitação especial da parte de Deus, que só essa pessoa vai entender. Na verdade, o próprio termo Apocalipse significa tirar o véu. O Senhor, que é o Senhor da história, e aquele mesmo que é o autor através do seu Espírito Santo, mas também o inspirador e o revelador da sua palavra para aqueles que escreveram, profetas, homens de Deus, que escreveram as profecias veterotestamentárias, é o mesmo Deus que é Senhor da vida e da história e que trouxe também a revelação para os nossos irmãos ali dentro do contexto. Deixa eu só organizar aqui uma questão do vídeo. Tá bom?
pronto, organizado. E é Senhor da história. Então esse mesmo Deus que é Senhor da história é aquele que trouxe sim e disse a Daniel, por exemplo, que teriam verdades seladas para o tempo propício, para o momento certo. E o Senhor, antes que o compêndio se fechasse, o cânon se cumprisse, se fechasse ou fosse aprovado, esse texto de Apocalipse veio como revelação da parte de Deus sobre questões que ainda estavam obscuras lá no Antigo Testamento. Por isso a importância de estudar o Apocalipse, porque o Deus que deixou algumas questões lá para serem respondidas, dentro do contexto da sua palavra, ele traz a resposta. E esse texto, esse livro do Apocalipse, ele conversa com os textos históricos, com os textos proféticos, ele conversa com as verdades desde Gênesis, trazendo dentro de todo o período histórico de Israel, apontando para o período do Evangelho, a revelação de Jesus Cristo, apontando para a história no passado, a história no futuro, verdades já cumpridas, mas muitas outras que se cumprirão. A nossa perspectiva em relação ao Apocalipse é que há algumas porções que já são cumpridas, mas existem outras que são futuristas e que o Senhor trará. Agora, como entender? Estudando o texto de Apocalipse. O Senhor tira o véu para que nós possamos ver claramente as verdades ali reveladas. Outra questão é outra expressão, outro significado do termo Apocalipse do grego é revelação, manifestação. Aquilo que se precisava ser revelado, manifesto, trazido à tona, explicado, o Senhor trouxe. E na medida que nós estudamos com paciência, instruídos pelo Espírito Santo, com bastante cautela, observando também pensadores a respeito do próprio texto, com certeza nós traremos aqui uma elucidação mais clara a respeito dessas vertentes que nós precisamos continuamente estudar. E outro significado é justamente a aparição. Então, Apocalipse também significa aparição. Essa aparição é justamente do Senhor da história. É a vinda clara, o retorno, é a expressão clara de que aquele que começou não deixou o mundo ao léu. É por isso que eu digo que algumas pessoas que muitas vezes precipitadamente dizem que não se pode estudar Apocalipse, ou Apocalipse é um livro que só se fala a respeito de catástrofes. Algumas pessoas utilizam até a palavra Apocalipse como um adjetivo para situações extremas. Aquele dia foi apocalíptico, aquela situação está acontecendo é apocalíptica. Nós, na verdade, vamos entender que o Senhor está fazendo é revelar a sua verdade, revelar o seu domínio da história, é manifestar o seu querer, o seu poder, a sua direção, é o Senhor aparecendo para deixar bem claro que Ele é o Deus da história, Ele é o Senhor dominador de todos os tempos e que nós precisamos continuamente aprender com Ele. A modalidade literária do livro de Apocalipse é a escatológica, ou seja, trata de assuntos concernentes aos últimos períodos da história da humanidade. Nós também chamamos esses períodos da humanidade, do tratamento de Deus na humanidade, dentro dessa perspectiva em que eu já falei que nós estaremos abordando, de dispensações, é a forma que nós chamamos, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês esse mapa que eu vou estar disponibilizando, preste atenção, eu vou estar disponibilizando esse mapa individualmente para quem for lá dentro do grupo do Telegram e escrever dispensacionalismo progressivo, tá bom? E aí você vai colocar dispensacionalismo progressivo, eu quero o mapa. Quando você fizer isso, você vai receber lá pelo Telegram, no seu contato direto, esse mapa para que você possa ter ele guardado e estudar posteriormente a respeito também dessas questões. Então vamos lá. Olha a eternidade passada, desde quando Deus era Deus. Isaías vai dizer que antes que o mundo fosse, ele é Deus, né? Então existe uma eternidade que nós não conseguimos conceber. O que nós sabemos é que no princípio Deus já estava lá.
e foi ele que criou os céus e terra. Ou seja, antes do princípio da história, antes do princípio do tempo, existe uma eternidade, e esse Deus que é eterno já estava lá. Isaías vai chamá-lo, lá no capítulo 9 do seu livro, no verso de número 6, também de Pai da eternidade. Se existe um tempo, seja pretérito, futuro, ele é aquele que criou esse tempo, tá bom? Esse Deus que tem o seu domínio e nunca perdeu. O primeiro período da história, que nós chamamos dentro das dispensações, é de inocência, que vai desde o momento em que o homem foi criado, Gênesis 2, e as 3, quando o homem é expulso ali do Jardim do Éden. A partir de Gênesis 4 até Gênesis 8, tem um segundo período de dispensação. Quando nós falamos de dispensação, nós falamos de períodos em que o Senhor trata a humanidade e se relaciona com ela, em um período em que Deus administra a história humana. A primeira parte foi chamada de inocência, a segunda parte foi chamada de consciência, que vai desde Noé até o dilúvio, Gênesis 4 até Gênesis 8. Nós temos ali depois de Gênesis 9 até Gênesis 11, um período que é chamado na dispensação de governo humano, que vai desde Babel até o período de julgamento daquele povo. Depois, a partir de Gênesis 12, o Senhor vai chamar um homem lá na cidade de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, que posteriormente virou Babilônia. Ele vai chamá-lo e vai estabelecer com ele um relacionamento, o Abrão, né, que foi ali o primeiro patriarca da história de Israel. Deus vai estabelecer uma promessa e vai desde esse período em que Deus o chama até o período em que vai iniciar-se a lei. Esse período, essa quarta dispensação, nós chamamos de dispensação da promessa. E aí tem o período em que vai desde Êxodo até Atos 1, quando o Espírito Santo desce, Atos 2, e inicia uma nova fase na história da humanidade. Esse período vai ser chamado de a dispensação da graça, mas desde Êxodo 1 até Atos 1 é chamado de lei, que é justamente a lei de Moisés. Os judeus preservam até hoje esta percepção da lei. Para eles ainda vigora essa realidade. Eles têm Jesus Cristo como apenas um dentre todos os profetas que vieram, embora que Cristo foi aquele que encarnou a verdade de ser cordeiro entregue pela humanidade. Cristo se cumpriram os atos rituais e não há necessidade mais de cordeiro algum morrer. Nós acreditamos nessa verdade também. Só que para nós, a partir de Cristo, inicia-se o período da graça. Nós chamamos do período eclesial, época da igreja, dispensação também da igreja, da eclésia. E aqui, temporariamente, Israel vai ser posto de lado. Nós vemos essa percepção que Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo de número 11. E a partir daí, até o arrebatamento da igreja, que nós falamos para vocês há 2 slides atrás, vai o Senhor a igreja. Quando o Senhor levar a igreja para os ares, e está aqui nesse período, ó, eu vou marcar aqui com a canetinha para que você possa ver, deixa eu ver se a cor vermelhinha aqui fica boa também. Quando a igreja for levada para os ares, aqui mais uma vez, ó, para você, tá bom? Que vai acontecer o arrebatamento da igreja, e nós vamos ver isso dentro do livro de Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Esse período que a igreja estiver no céu, a primeira parte vai ser chamada de tribulação, é o que lá em Daniel é chamado de abominação. A abominação da desolação. E vai ter a segunda parte, que é chamada de grande tribulação. Nesse período no céu, a igreja vai estar passando por 2 momentos. A primeira parte é chamada de o tribunal de Cristo. Vai ser quando a igreja vai ser levada diante do Senhor e vai ser julgada a suas mãos. Não vai ser para condenação eterna, mas esse julgamento vai ser para recompensa do seu trabalho enquanto igreja do Senhor, povo de Deus na face da terra. Bom? Depois desse período vai iniciar-se outro chamado Bodas do Cordeiro, que nós chamamos, gostamos de dizer bodas, e bodas significa casamento. Nós teremos um momento de festa, alegria com o Senhor, enquanto a terra vai estar passando por esse período de tribulação, dentro dessa perspectiva chamada dispensacionalismo progressivo, dispensacionalismo também no dispensacionalismo clássico, observa-se também dessa mesma forma. O Apocalipse vai dizer isso, essas verdades, desde o capítulo 6 até o capítulo 18. Capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo volta
haverá a volta visível de Jesus, né? O arrebatamento é a volta secreta, 19, Jesus volta com o exército branco, né? Para poder ouvir de um grande número de pessoas vestidas de branco, montadas em seus cavalos, vindo com o Senhor para reinar. E aí vai iniciar-se a última dispensação na Terra, que é chamada de o milênio, vai ser um período exato de 1000 anos. E aqui vai acontecer os julgamentos das nações, tá bom? Esse período o Senhor vai lançar no lago de fogo já o falso profeta e o anticristo. Satanás vai ser preso nesse período por 1000 anos e no final desses 1000 anos ele vai ser solto para mais uma última tentativa de ludibriar a face da terra, enganar os homens, e posterior a isso, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade, juntamente com ele os ímpios. E aí então vai começar o novo céu, uma nova terra. Isso nós vamos ver lá em Apocalipse capítulos 21 e 22, que é um texto maravilhoso que enche o nosso coração de esperança quando nós lemos e aprendemos sobre, e vai nos dar a oportunidade nesse eterno estado de paz. E nós passaremos por isso juntamente com o Senhor para todo sempre. Tá bom? Então aqui, esse mapa eu posso enviar para você, mas você precisa estar aqui no vídeo comentar. Já disse, comentar dispensacionalismo progressivo, eu quero também um mapa. Se você já comentou uma vez, não tem problema, comenta de novo, tá bom? E lá dentro do grupo do Telegram também, coloca lá, dispensacionalismo progressivo, eu quero um mapa. Você que fez aqui abaixo desse vídeo no YouTube, e você que fizer lá dentro do Telegram, eu vou mandar para você esse mapa e você vai recebê-lo aí pessoalmente, tá? No seu contato lá dentro do Telegram. Você vai poder receber ele em alta definição, vai poder estudar mais, ler mais. Se tiver dúvidas, não tem problema, nós vamos ter 2 dias de mentoria dentro do nosso grupo de 1 hora, cada um desses dias de mentoria, e você vai poder colocar suas indagações, perguntas, nós vamos poder abrir uma linha de debate e nós vamos poder conversar a respeito disso, tá bom? Então nós vamos lá para o próximo slide, dentro dessa mesma aula. Vamos aqui. Apocalipse, né? Já falamos isso aqui. O Apocalipse não é somente sobre o futuro, mas tem uma rica base doutrinária na qual a igreja presente precisa se firmar e crer. Nós falamos, né, uma questão muito importante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, nesse seu livro, Comentários sobre o Apocalipse, ele comenta sobre o Apocalipse, aquele é o futuro chegou, as coisas que devem acontecer. Ele vai dizer que o Apocalipse não foi dado apenas como um livro para suprir uma frívola curiosidade, mas é um livro que traz verdades e nos supre como igreja em porções tanto morais quanto espirituais. Nós precisamos aprender para que possamos nos firmar e continuar desenvolvendo a nossa fé a partir desse entendimento, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide, aqui nesse momento. O livro ele é dividido em 3 partes, tá bom? Olha só, deixe isso aí guardado que nós precisamos estar falando sobre isso, tá bom? Esse de hoje, essa aula de hoje, ainda é uma porção introdutória, mas muito importante. Olha só, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte são os assuntos concernentes à pessoa de Jesus. Isso em Apocalipse capítulo 1, verso 19, ficou claro essa divisão. A primeira parte é Apocalipse 1,19, escreve as coisas que viste. E essa primeira parte, que é o capítulo 1, que João, que é o apóstolo, aquele que é chamado também de discípulo amado, aquele que vai escrever a respeito desse momento final da história da humanidade, ali no final do 1º século, quando ele estava em prisão numa ilha grega lá no mar Egeu, por pregar o evangelho do Senhor, e nós lemos tudo isso aqui no capítulo 1, ele vai receber uma revelação. E é interessante que quando nós começamos a ler o texto de Apocalipse, o primeiro verso diz isso, né? Ali está a expressão que é utilizada como título do livro. Olha só, revelação. O termo original é Apocalipse, ou Apocalipse, no grego, que vai falar revelação de quem? É do profeta tal, do fulano tal, é de qual apóstolo? Na verdade, a revelação é de Jesus Cristo, aquele que é o Senhor da história, que Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, né?
verso 2 vai dizer: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ou seja, João viu as coisas que vistes, o capítulo 1. E o capítulo 1 tem uma lição maravilhosa que nós estaremos abordando detalhes por detalhes. E o que eu quero convidar você a assistir o próximo vídeo para poder entender bem claramente isso, tá bom? E aí o verso de número 3 do capítulo 1 vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que leem. Olha só que maravilha. É importante ler. À medida que nós estivermos estudando, eu quero convidar você a ler o texto de Apocalipse, tá bom? Leia. Leia o Apocalipse. Ele é um livro rico, cheio de verdades que precisamos empregar na nossa vida. Bem-aventurado aqueles que leem, né? Champlin, a verdade de ler não é apenas aquele ler para si mesmo, mas é o pegar o livro e transmitir de forma clara para aqueles também que estão à nossa volta. Por isso, a importância desse seminário. E aqui ele diz: aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então é bem-aventurado aquele que lê, mas também aquele que ouve. Esse ouvir não é apenas escutar, é aquele ouvir lá de Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir, ou seja, estar atento. Muito mais do que ter uma percepção auditível em que o seu ouvido vai receber aquilo que você está nesse instante assistindo, vendo, ouvindo. Muito mais do que isso, é você internalizar essas verdades dentro da sua vida. E aí ele diz assim: e guardam, tá? E esse guardar aqui é preparar a alma, é fortalecer a fé. Esse guardar aqui é você também criar a expectativa correta, encher o seu coração de esperança, trazer à memória aquilo que o Senhor já havia falado sobre essas verdades, para que no tempo próximo elas possam acontecer. Então, bem-aventurados que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas para o tempo que está próximo, tá bom? Então, a primeira parte do livro é sobre a pessoa de Jesus, foi ele que revelou, foi ele que trouxe, e ele ainda diz que bem-aventurado, feliz, totalmente completo, pleno em Deus, é aquele que lê, ouve e guarda essa verdade. Capítulo 1 vai falar sobre as coisas que viste. O que é que João viu primeiro? Jesus, ali no capítulo 1. Depois tem a segunda parte do livro, que é os assuntos concernentes à igreja. E vão estar estabelecidas, estaremos também falando e tratando cada uma das igrejas ali para vocês. Agora é importante dizer que quando nós lemos, continuamos a ler o texto, nós vamos ver que o verso de número 4 vai dizer para quem foi escrito. O texto diz assim: João, as 7 igrejas, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. E aí ele vai apresentar, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para seu Deus e Pai, a ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Ele está mostrando quem é o Senhor das igrejas da Ásia que vão receber a porção de revelação do Apocalipse. Então, às vezes a gente pensa que o Senhor escreveu apenas o capítulo 2 e o capítulo 3 para aquelas igrejas. Na verdade, na porção introdutória do livro, nós vamos ver que ele está apresentando para todos. E aí o verso 7 continua: eis que ele vem nas nuvens. Isso vai cumprir lá no capítulo 19. E todo olho verá, até os que o traspassaram. E todas as tribos da terra lamentarão. Certamente ele vem. Amém. Olha o que é que ele diz: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, ele é Senhor, aquele que iniciou a história e que termina a história. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do princípio, mas eu também sou o Senhor do fim. Eu sou o Senhor que colocou a Gênese na história da humanidade, mas também sou eu aquele que trago a revelação de como as coisas finalizarão. A minha igreja, as igrejas que estão ali na Ásia, que representa todo o contexto da igreja, seja em tempos históricos, como também a igreja
do Senhor, aquela própria igreja histórica, as igrejas históricas que viveram aquela realidade no final do primeiro século, receber essa porção 7, mas também numa totalidade, nos períodos históricos, é para esta igreja que esse texto foi escrito. Ele vai dizer: eu, João, vosso companheiro na tribulação, no meio da perseverança, me achei na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O Senhor apareceu por detrás de mim com grande voz, dizendo: o que vês, escreve. E para quem que ele iria escrever? Escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia. Então, quem foram os alvos iniciais desse texto que foi escrito? Foram aquelas 7 igrejas. Pastor, é porque só existiam 7 igrejas? Não. Na verdade, que as igrejas foram escolhidas porque existiam características reais, especiais, históricas, espirituais, que aquela igreja vivia, aquelas igrejas viveram, que se aplicam à nossa vida moral e espiritual nos tempos ainda atuais. Então elas foram escolhidas a dedo. Quais foram as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está lá no capítulo 1 de Apocalipse, verso de número 11. Então, para quem são? Para a igreja. E a partir de quando que essas coisas são aplicadas especificamente para ela? As coisas que são justamente no capítulo 2 e no capítulo 3. Embora que, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 22, e ele se agrega a toda a verdade minha e sua que precisamos viver e aprender. E o terceiro, da terra e ao estabelecimento do reino de Deus através da sua igreja. Tá bom? Mais uma vez, Apocalipse 19, que é ele falando justamente ali sobre as coisas que hão de acontecer, que vai desde o capítulo 4 até o capítulo de número 22. Então, nós trazemos aqui essas porções introdutórias a respeito desses pontos que nós queremos tratar com vocês, tá bom? E eu quero que você coloque isso aí no seu coração, deixe isso aí bem guardadinho, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. Agora, em qual tempo da história que isso aconteceu, essa revelação aconteceu? Ela aconteceu ali primeiramente para os crentes que estavam sofrendo martírio, ali no final do primeiro século, irmãos que haviam experimentado o chamado Pentecoste, né? O primeiro avivamento, foi quando o Espírito Santo visitou os discípulos de Jesus e ali os ungiu para que eles se tornassem apóstolos, enviados. O termo apóstolo no latim, que significa literalmente missionere, foi traduzido para o português como missionário. Então o apóstolo do primeiro tempo eram os missionários enviados por todo mundo, cumprindo o ID de Marcos 16:15, de Mateus 28, 18 a 19 e 20, justamente cumprindo as verdades e as ordenanças de Jesus para ir por todo mundo. Esses crentes, irmãos, no final desse primeiro século, eles estavam sofrendo martírio, estavam sendo mortos pelo Império Romano, estavam sofrendo perseguições. E aí, nesse tempo, o Senhor traz essa revelação da esperança, tanto para a igreja primitiva que sofreram ali perseguições terríveis. Foram lançados dentro de arenas, alguns deles foram amarrados em cruzes, aí como essa figura mostra para vocês, foram queimados por amor a Jesus. Os irmãos que foram lançados às feras, aos leões, para que negassem o Senhor, mas aquela geração inicial, aquela primeira igreja, aquela primeira porção da igreja ali no primeiro século, eles morreram, sofreram, padeceram, mas tornaram-se sementes para outras gerações vindouras que posterior a eles viriam. Dizia-se que quanto mais se matavam crentes, mais crentes nasciam na igreja primitiva. Era o que era dito pelos pais da igreja. A despeito das perseguições, eles permaneciam firmes no Senhor. E esse tempo desta revelação, no final do primeiro século, Domiciano, que é o César da época, foi quem enviou João justamente
para a ilha de Patmos, prendeu. Aquela igreja estava sofrendo perseguições. E nesse período, o texto foi escrito para trazer essa revelação para os irmãos da igreja primitiva, mas também foi escrito para trazer uma verdade a todos os cristãos espalhados pelo mundo, tem tratado, nos revelando o seu amor, o seu cuidado na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que aparece a João, é Ele que se revela a João, é Ele que traz a mensagem a João, e é Ele quem direciona João para mandar esse texto escrito para as igrejas escolhidas a dedo, que representavam os irmãos que sofriam, mas também para todas as igrejas de toda a época. E aí aqui eu quero fazer uma conjugação só. A igreja do Senhor Jesus, como eu disse no primeiro vídeo, de que essa igreja ela não é formada por uma denominação A, B ou C, ou apenas uma igreja de um período da história, ou uma igreja que tem uma determinada linha doutrinária, essa igreja que é formada por todas as línguas, povos, tribos, raças e nações, sejam do período passado, presente e vindouro. São todos aqueles que entregaram seu coração para o Senhor Jesus, confessaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que entenderam que ser igreja é ser separado do mundo, ser diferente, ser sal, ser luz, e mesmo que passem por tribulações, conforme os nossos irmãos da era primitiva passaram, sofreram, mesmo que passem por doenças, dificuldades, desafios econômicos, relacionais, desafios sociais, ainda assim são a igreja do Senhor e pertencem a Jesus Cristo, que é o seu Senhor. O propósito desse livro também é delinear nas mentes que o mundo não caminha para um final cataclísmico, ou seja, o mundo não está dessa forma, né? Embora que todas as coisas à nossa volta digam que cada dia mais e mais se acentuam as crises políticas entre nações, guerras e rumores surgem, por mais que se acentuem os sinais na natureza, com terremotos, maremotos, com crises sanitárias, conforme nós temos passado agora, nesse momento da Covid-19, que é uma situação geral, mundial, ainda assim nós sabemos que o mundo não caminha para esse final cataclísmico, e sim para a glorificação diante de toda a criação de Jesus Cristo, seu Criador, e também a glorificação honrosa da igreja fiel. Bem-aventurado, Apocalipse 3, aquele que ouve, mais uma vez, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras escritas no livro da profecia. Que nós possamos, eternas, maravilhosas, que precisamos ter dentro do nosso coração. Então, o que a palavra de Cristo tinha sobre tão especial, sobre essa tão especial revelação que estava implícita em um dos seus últimos discursos a esse apóstolo, que no caso é João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, do 18 ao 22, o Senhor vai dizer que ele ainda se revelaria a João, num período em que ele, como jovem, ele conseguiria ir, vir, fazer aquilo que era da sua própria vontade, mas chegaria um tempo em que ele não conseguiria mais, e ele precisaria de alguém para ajudar a ele caminhar e voltar. E é justamente nessa palavra de Jesus, ali para João, no capítulo 21, em que Jesus deixa claro que ele voltaria e apareceria a ele. João só não entendeu quando seria, nem como seria. E justamente nesse período da virada do século, João está por volta dos seus 90 anos de idade. E ele vai receber uma porção reveladora da parte de Cristo sobre o momento em que a igreja passava, como também sobre verdades morais, espirituais, verdades indissolúveis e profecias genuínas da parte do próprio Cristo. Se os profetas falaram no Antigo Testamento e o Cristo vivenciou essas verdades que se cumpriram nele, quanto mais essa verdade que é profetizada pelo próprio Senhor para a sua igreja, para mim, para você e para todos nós. Então estava
gravado ali. Nós vamos entender que a partir do ano de 1954, depois daquela grande perseguição iniciada por Nero, a igreja passou por momentos terríveis, aquele momento que foi chamado o encandecer da cidade, quando dos 14 distritos de Roma, 11 deles pegam fogo, são queimados, e o próprio Nero queima, e depois pega a sua lira, sobe para ver Roma ardendo. Posterior a esse período, ele coloca a culpa nos cristãos. E a partir daquele momento, Nero, também chamado de Nero Louco, começou a perseguir, e foi onde que foi acentuado esses momentos difíceis. Depois, na continuada perseguição pelo seu general Tito Vespasiano, lá ali no ano de 70 depois de Cristo, onde a cidade de Jerusalém e o templo dos judeus, o segundo templo, né, acabou sendo destruído, e os judeus que escaparam com vida acabaram fugindo, e aqueles judeus que até esse período ainda resistiam, boa parte deles também já cristãos convertidos, resistiam a cumprir o ID, porque era muito bom ficar dentro da igreja, participando ali nas sinagogas ou nas catacumbas de Roma e também de Jerusalém, acabaram fugindo para os extremos do império. E na medida que eles fugiram, o que veio a acontecer? Para onde foram os judeus, foram cristãos, e aonde foram os cristãos, o evangelho também foi levado, e a palavra foi ministrada, em que a sua cidade mais uma vez foi destruída, portões queimados, templo destruído, e o povo passou por esse aperto terrível, onde milhões de judeus vieram a óbito. Mas justamente nesse período é que o Senhor dá oportunidade para dizer que ele continua sendo o Senhor da história e que é o Senhor que vai dominar tudo aquilo ali. Por volta ali do ano 90, depois de Cristo, Domiciano, que é o César da época, imperador, ele era filho de Vespasiano, que foi o general que no ano 70 destruiu a cidade. Ele mandou caçar e aprisionar os cristãos que viviam em território romano. Dentre esses, aqui, o apóstolo João, nasceu ali no século IX e viveu até os seus 103 anos de idade. Ele foi preso em Éfeso, onde ele era pastor naquele período, depois dessa perseguição, e foi enviado para uma ilha grega, lá no mar Egeu, a 80 quilômetros sudoeste de Éfeso, e essa ilha chamava-se Patmos, onde a profecia de João 21, do Evangelho de João, capítulo 21, se cumpre. Ele já precisava de ajuda porque era um senhor de idade, e indo e voltando precisava ser carregado, conduzido, e aí nesse instante o Senhor Jesus surge a João, cumprindo a palavra que João tornaria vê-lo, e aí nesse instante ele aparece para trazer a revelação, para tirar o véu, para manifestar-se, para aparecer a João e cumprir aquilo que ele havia dito. A lição maravilhosa que nós tiramos é que os homens acabam por não cumprir aquilo que falam, acabam não sendo honestos com verdades que deveriam, que assumem, que dizem que assumem, mas muitas vezes acabam relevando. E o Senhor Jesus Cristo, ele é diferente, né? Ele fala e cumpre aquilo que ele fala. Ele diz e cumpre aquilo que ele diz, tá bom? Então, que nós possamos guardar isso aí dentro do nosso coração. Olha aqui a nossa hashtag de hoje, dispensacionalismo progressivo. Escreva aí embaixo, tá bom? Nos comentários. Eu vou finalizar esse segundo vídeo já por agora. Mas antes de tudo, agradecer você por assistir esse vídeo. É muito importante que você comente a respeito dessa segunda aula. Você coloque aí a sua percepção, a sua observação. Se você gostou ou não gostou, por favor, comente. É importante que você comente para que nós possamos estar melhorando. E se faltar algo mais, você que já está inscrito no curso aqui que nós estamos dando, você pode comentar lá dentro do Telegram, dentro do nosso grupo, e nós teremos ali o prazer de conversar ainda mais com você. Você que ainda não fez a sua inscrição, mais uma vez eu digo a você, faça, é importante que você faça, para que você possa também, né, ser certificado, e isso é maravilhoso, tá? Você possa ser certificado e
receber, né, o diploma de conclusão do seminário Escatologia da Esperança. Nós queremos falar sobre esse assunto sem levarmos para uma via sensacionalista, aplicar aqui medo, terror, pavor. Na verdade, nós queremos levar numa direção clara, evidente daquilo que a palavra de Deus diz, vamos viver, mas também assuntos e verdades doutrinárias que são de fato morais e espirituais que precisamos ter e aplicar em nossa vida, tá bom? Então guarde isso aí dentro de você. Vou colocar aqui mais uma vez, olha, para que você que ainda não se inscreveu, coloque lá, ó, inscreva-se aí no nosso e-mail, mande seu nome completo para joelnascimento@icloud.com e aí nós estaremos lhe enviando a resposta, tá bom? E um link para que você possa também fazer parte do nosso grupo ali no Telegram, tá bom? Finalizo por aqui. Próxima aula, top, nós começaremos a falar sobre as coisas que são. Depois, mais 2 aulas sobre